gente tá gravado em nossa mente. Não importa onde estamos ou o que a gente faz. Faz parte da nossa história, das lutas, das vitórias e nos momentos mais sublimes de paz. Você acolhe, você ilumina, você abraça o coração de luz. Você fortalece, você nos ensina, você nos alimenta de alegria. Yeah. Pai, amigo, companheiro, a luz que incendeia o coração. Pai, amigo, verdadeiro, com alegria a gente canta esta canção. Pai, amigo, Jesus Pai, companheiro, rádio educadora, muito mais emoção. Pai, amigo, Jesus Pai, verdadeiro, rádio educadora, muito mais emoção. Com alegria a gente canta esta canção. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h32, a Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta terça-feira, dia 22 de agosto. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Hoje é terça-feira, hoje é dia dos rodoviários, dos trabalhadores do transporte rodoviário aqui no programa Hora do Trabalhador, o povo que carrega o desenvolvimento desse país, caminhoneiros, motoristas de ônibus intermunicipais, motoristas de outros veículos, como colheitadeiras, tratores, gente que carrega o desenvolvimento brasileiro. E é por isso que está aqui ao meu lado o advogado do Sindicato dos Rodoviários de Limeira, o Dr. Gustavo Modenese. Vai conversar com a gente um pouco sobre a categoria, sobre os rodoviários de Limeira e de região. E também vai falar um pouco sobre a reforma trabalhista que vem chegando aí, né? Ela foi aprovada e vem chegando o período de sua aplicação, quando ela começa a valer, que é novembro. Se conversa ainda a nível de centrais sindicais e Temer algumas medidas para tentar mudar alguns itens da reforma, alguns itens absurdos, como, por exemplo, a possibilidade do trabalho de mulheres grávidas em ambientes insalubres, mas isso ainda está no campo da conversa, da negociação. Vamos falar um pouco sobre a reforma em si, as medidas, as mudanças que
se nada acontecer, devem entrar em vigor a partir de novembro. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do programa A Hora do Trabalhador. Se você entrar no Facebook do programa A Hora do Trabalhador, você verá o nosso vídeo ao vivo. Nós estamos sempre ao vivo aqui, sempre a partir das 5h30 da tarde, durante a semana, e às 11 horas da manhã, aos sábados. Né? Sempre ao vivo você nos vê aqui dentro do estúdio. E também pelo Facebook da Educadora, nossa parceira, Educadora que já transmite os programas ao vivo da casa, vai transmitir também, está transmitindo o programa A Hora do Trabalhador. Você nos acompanha pelo Facebook da USTL também. Hoje tem informação importante no Facebook da USTL, tem uma crítica da USTL às medidas debatidas, anunciadas pelo governo Mário Botion a respeito da piora da situação fiscal do município. Nós vamos falar sobre isso um pouco. E isso está lá no Facebook da USTL. É por isso que você deve curtir o Facebook da USTL, curtir o Facebook do programa A Hora do Trabalhador, para você ter sempre automaticamente essas informações no timeline do seu Facebook. Você também nos acompanha pelo site ustl.wordpress.com. É só ir lá no Google ou qualquer outro mecanismo de pesquisa e digitar o STL. Você vai achar o nosso site. Você interage com o programa pelo telefone 21 13 50 20, 21 13 50 20, ou o zap da Educadora, o 992 22 5124. Doutor Gustavo Modenese, muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, André, à disposição dos ouvintes, à sua disposição, para que a gente possa tirar aí o maior número de dúvidas dos trabalhadores e explanar aqui um pouco mais sobre a reforma, sobre os novos acontecimentos, que já está aí chegando, que vai ter início essa vigência agora em novembro, André. Está estourando aí e ela veio para arrebentar o contrato de trabalho brasileiro, mas, como a gente estava conversando com o Dr. Gustavo um pouco antes do programa, conhecer é poder, é preciso conhecer, né? É preciso saber da reforma, não adianta a gente tacar pedra, como a gente fez sempre aqui no programa A Hora do Trabalhador. A gente critica, a gente considera terrível, mas é preciso informação, é preciso a gente saber, porque muitas coisas vão acabar acontecendo. E a gente não pode enganar o trabalhador dizendo que que ela não vai vir. Virão ações contra a reforma, sempre com muita responsabilidade, sempre com respeito aos preceitos dos direitos dos trabalhadores. A reação virá. Porém, a gente precisa conhecer a fundo esta reforma. Antes de falar um pouco sobre ela, a reforma, eu queria falar com o Dr. Gustavo a respeito de uma ação do Sindicato dos Rodoviários a respeito de uma empresa de Limeira, e a gente sempre reforça aqui, empresa de Limeira em dificuldades do setor do transporte. A empresa fechou, né, doutor Gustavo? André, a gente usa esse espaço até a título de utilidade pública mesmo, né? Para informar os nossos ouvintes, vai que conhece algum trabalhador que tenha trabalhado nessa empresa. Sim. Recris Transportes. Ela é uma empresa sediada no sul, na cidade de Torres, que tinha garagem aqui em Limeira, né? E ela, de uma hora para outra, fechou, levou todos os caminhões embora, colocou na rua, ao meu ver, aí, todas as categorias, quase 100 trabalhadores. Então, assim, todos os sindicatos que tinham representação dentro dessa empresa ingressou com a ação. Nós tivemos uma audiência há uns 10 dias atrás, já tem uma outra marcada para o próximo mês de setembro agora. Foi muito bem recebido pela Justiça do Trabalho. Essa celeridade tem que ser elogiada, porque numa pauta que está se estendendo até julho do ano que vem já, acharam um horário para a gente no mês que vem, com a promessa da empresa de que ela tem dinheiro bloqueado lá no Sul e que vai reverter isso para os trabalhadores demitidos aqui de Limeira. Então agora a gente está... é lógico que a gente tem
cadastro de vários trabalhadores, mas se os ouvintes conhecerem alguém que trabalhou nessa empresa, entre em contato com o sindicato responsável, se for motorista, se for ajudante no nosso sindicato, para que a gente possa elencar esse trabalhador nesse processo coletivo, que assim que vir esse valor, todo mundo vai receber a sua cota à parte para ficar satisfeito, André. Esse é o trabalho do sindicato. A gente sempre faz questão de destacar que é o seguinte, vocês viram, a empresa de Torres, no Rio Grande do Sul, tem uma garagem aqui, né? Tinha, André. Infelizmente fechou. A defesa dela, a gente vê assim que foi, de fato, assim... foi uma irresponsabilidade do fato que foi feito, André. Mas foi uma empresa que do nada entrou numa decrescente aí e não conseguiu se manter. Perdeu alguns contratos, enfim, né? Então, a gente sabe que não é muitas vezes por culpa do empregador, do empresário, mas da forma que foi feita, foi errado. Do dia para a noite, levou os caminhões embora, deixou o trabalhador a ver navios, e o sindicato ingressou com essa ação e tudo corre para uma resolução rápida agora no próximo mês, André. Você vê, se não é o sindicato, a empresa pega os caminhões e vão todos para Torres, no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores ficariam a ver navios. A gente sabe que nesse momento onde o trabalhador perde o posto de trabalho, a verba rescisória pode ser a diferença entre passar fome e ter uma condição de procurar uma nova colocação. Exatamente, né? André. O sindicato já conseguiu, com aqueles trabalhadores que procuraram o sindicato, conseguiu junto à justiça que eles tivessem acesso ao saldo do fundo, porque tem muita parcela em aberto também, mas o que tinha lá, quem tinha um saldinho lá já conseguiu sacar isso, já conseguiu se habilitar no seguro, né? Então agora o que ficou para trás é o grosso financeiro mesmo, mas desamparado, quem procurou o sindicato não está, André, está recebendo o seguro e já conseguiu sacar um pouquinho das verbas rescisórias do fundo de garantia que tinha lá depositado, junto à Caixa. E é por isso que a gente sempre alerta as pessoas, os trabalhadores de todas as categorias e os setores. Quando a empresa começar a dar aqueles sinais... Exatamente. Atrasar o pagamento, atrasar especialmente o vale, né? Um pouco antes do pagamento, atrasar o vale. A empresa começar um chororô lá dentro, começar a descumprir algumas cláusulas do acordo, da convenção. É importante falar com o sindicato, né, doutor Gustavo, porque ajuda que o corpo jurídico do sindicato esteja a par da situação, possa se antecipar, né? Exatamente, André. A gente sempre fala que muitas vezes a ação coletiva ela é o melhor remédio. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela não leva o trabalhador à frente, né? Ela não... o nome do trabalhador, a grosso modo, para que todo mundo entenda, sem muito jargão aqui, o nome do trabalhador não compõe essa ação. É uma ação do sindicato contra a empresa, aonde os beneficiados vão ser os trabalhadores em sua totalidade. Então, se a gente começa a detectar com denúncias, com trabalhadores que vão... até o sindicato, que aquela empresa está demorando para recolher o fundo de garantia, atrasando o salário, o sindicato já toma essa providência. Não espera para que o trabalhador seja mandado embora, ele vai ter que abrir uma ação individual. Durante o contrato, a gente já tem alguns remédios para ir tomando, né? Para que a coisa não fique feia, André. Para que numa hora esse trabalhador aí se depare com as portas fechadas e tendo que esperar meses e meses para um deslinde aí na justiça do trabalho, que a gente sabe que é sempre moroso. E em tempos de crise, a atenção deve ser redobrada. O telefone do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Limeira é o 34410548. 34410548. A entidade fica na rua Joaquim Rodrigues de Oliveira, número 381. Ali acredito que seja Vila Cláudia. Né? Vila Cláudia, descendo ali a Piauí, você vira sentido Santa Casa, né? Ali não tem segredo, André. O nosso plantão lá, André, o plantão jurídico, ele é estipulado só para melhor organizar
das terças e quintas pela manhã e quartas-feiras à tarde, tá? Mas tem pessoal lá a semana inteira, então se for alguma urgência, não espere pelo plantão, porque um dia pode fazer diferença. Fala com o diretor uma coisa dessa. Exatamente. Não, precisa... não, mas tem sempre advogado lá também, e se não tiver lá presente na hora, a gente vai até lá, pode ficar tranquilo. Se for coisa de urgência que não pode esperar o dia seguinte, pode ir a qualquer momento. Vou dar um abraço para o Benedito Honório Barbosa, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Limeira, além de ser o presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Dito Barbosa. Aliás, deixa eu falar uma coisa, falando sobre o STL. O STL emitiu uma nota hoje à imprensa e publicou uma nota, postou uma nota no seu site, no seu Facebook, com críticas a algumas posições, alguns posicionamentos emitidos pela Prefeitura de Limeira diante da piora da crise fiscal do município. Essas posições foram expressas durante uma entrevista coletiva concedida pelo prefeito Mário Botion ontem, repercutida pela imprensa. O mote é uma dívida de 126 milhões de reais, um tanto quanto repentina, não era inesperada, vamos dizer assim, mas o Mário Botion chegou a falar na instituição, na volta do papo sobre a instituição da contribuição para iluminação pública, a taxa da luz. A USTL foi e sempre será contra a taxa da luz. A USTL acredita que é uma taxa injusta, é injusto taxar a população, ainda mais nesse momento. A gente pensava isso no governo Paulo Radiche, não é porque mudou o governo, a gente vai pensar diferente. Seremos sempre contra a instituição de uma taxa da luz no município de Limeira. Outra coisa que foi falada durante a coletiva é a possibilidade de atraso no pagamento do salário de servidores públicos de Limeira. A USTL também repudia esta possibilidade, dizendo que o trabalhador não pode ser lesado diante de uma crise fiscal que deve ser resolvida pela gestão municipal. O trabalhador não pode e não aceitará ser lesado por esta situação. Você acompanha essa nota, você lê essa nota no nosso site, ustl.wordpress.com, ou no nosso Facebook da USTL. Você vai lá, acessa e lê a íntegra da nota emitida pela União Sindical. No sábado, o Dito Barbosa e o Arthur Bueno Júnior estarão aqui conversando mais profundamente sobre esta nota da USTL. Beleza? Eu acho que isso aí é um mal de todos os patamares do nosso país, né, André? A gente vê a nível federal, né? Fala que tem um déficit, vai ter que... Mas só que ninguém enxuga, né? Todo mundo cria novos impostos, novas taxas. E Limeira, pelo que eu tô vendo aí, está indo no mesmo caminho. É aquela velha história. Eu engordei, em vez de eu fazer regime, eu compro uma camisa maior, né? Então, assim, né? Então, vamos sempre dando aquele jeitinho de sempre caber mais. Só que quem paga isso, infelizmente, é o contribuinte, é o cidadão, é o trabalhador, né? A nota cobra publicamente o compromisso do governo Mário Botion de cortar 50% dos cargos comissionados da prefeitura, promessa de campanha. E cobra que não se chegue aos 50%, um corte um pouco mais agressivo para que a gente, como o Dr. Gustavo está falando, enxugue a máquina pública. É daí que tem que vir o dinheiro, não do bolso da população. É daí. E a melhoria também, outro item que a USTL cita na nota, é a melhoria da cobrança da dívida pública do município, que é bastante alta, né? Agora, tem um destaque aqui, já que a gente está falando da totalidade da nota, a crítica a todos os governos anteriores, e nesse caso o governo do Mário Botion é o menos culpado a respeito dessa dívida doída, dolorosa com o Santander, na verdade era com o Banespa, dívida de 260 milhões de reais que nenhum governo cobrou e deixou chegar onde está. A irresponsabilidade dá nisso, ó, 260 milhões de reais, uma dívida que começou pequenininha
não cobrou Paixão, não cobrou os governos posteriores, Pedrinho, não cobrou o Silvio, não cobrou Radiche, não cobrou ninguém, Pejon, ninguém cobrou. Agora caiu no colo do Mário. Ele vai ter que resolver porque ele é o gestor do município. Mas que grande irresponsabilidade dos nossos gestores anteriores, não é mesmo? Tá aqui. Doutor Gustavo, vamos falar da malfadada reforma trabalhista. O senhor tem alguns itens que são alvo de dúvidas dos trabalhadores desde já. Eles estão indo aos sindicatos e fazem as perguntas, né? Qual que é o item que mais está gerando perguntas lá no Rodoviários? André, eu acho que antes disso, eu acho que vale a seguinte reflexão. Nós, como advogado, cooperadores do direito, é lógico que a gente tem que defender que saia uma medida provisória para pelo menos amenizar, né, essa barbaridade de alguns itens da reforma, né? Mas a gente já tem que começar a trabalhar e estudar e viabilizar o texto da forma que está. A gente não pode ficar aqui esperando alguma coisa cair do céu, né? Isso aí aconteceu na nossa categoria, André, lá em 2012, quando foi decretada a lei do motorista. Lá em maio de 2012. Veio que foi, assim, uma aberração, né? Aí, de tanta briga a nível de Brasília, etc e tal, deram uma consertada, piorou algumas coisas, tudo lá é a base do acordo, então libera esse aqui, segura aqui, veio a nova lei do motorista em 2015, né? Então, assim, boa ou ruim, nós estamos trabalhando com ela já faz aí mais de 2 anos. E o judiciário que vem tomando as decisões, né? Que vai se tornar aí a jurisprudência frente a essa lei. E é o que vai acontecer com a reforma. Boa ou mal, ninguém sabe de fato o que vai acontecer. As regras estão aí, mas a jurisprudência, o que vai ser julgado inconstitucional ou não, o que as centrais irão fazer ou não, é coisa a posteriori. Agora a gente tem que ver a letra dessa reforma e trabalhar em cima dela, sendo boa ou sendo ruim, infelizmente, né, André? Mas um dos casos foi o que você falou, que é a questão da grávida, né, em ambiente insalubre. Isso, né, salta de qualquer coisa responsável, né? Colocar uma gestante para trabalhar num ambiente insalubre. Do jeito que está hoje, ela pode trabalhar num banho de joia, que é um lugar absolutamente terrível. A pessoa pode absorver se não tiver com o EPI adequado. Exatamente. E a gente sabe que vai fazer mal não só para ela, mas também pro feto, né, André? Então é uma coisa horrível de fato. O que dói muito aos olhos também, André, que a gente fica chateado como representante de entidade sindical, é a perda do sindicato, da autoridade de fiscalizar as rescisões. Eu acho que isso é o mais preocupante. Eu acho que se a medida provisória tiver apenas um item, tinha que ser esse. A gente não tem que falar de contribuição, a gente não tem que falar de intervalo. Eu vou dar um item apenas. Devolva para o sindicato a fiscalização dessas demissões. Que é difícil uma rescisão. Se não, André, aí vai virar festa. Aí não tem jeito, porque daí a empresa já vai indicar o advogado pro trabalhador que vai estar dentro da casa dela e ali vai ser feito, e com a assinatura do trabalhador é dada a quitação. Ou seja, né, depois não adianta justiça do trabalho, depois não adianta advogado do sindicato, advogado particular, o Papa, não adianta ninguém. A assinatura dele, a partir de agora, é quitação na rescisão de contrato. O senhor já viu muitas... Vou falar atrocidades absurdas em rescisões apresentadas pela empresa? Sim, André, sim. E muitas vezes, e o sindicato tem esse poder e tem que ser usado com muita cautela, mesmo estando errado, para não travar a vida daquele trabalhador, ele já foi dispensado. Até ele chegar no sindicato para homologar, isso aí já foi uns 20, 30 dias. Né? E ele está precisando levantar o fundo, ele está precisando receber o seguro, né? E receber as verbas rescisórias ali. Muitas vezes, se há um erro na rescisão de cálculo, se deixou de pagar alguma verba, com a anuência do trabalhador, o sindicato ressalva.
entendeu? Ressalva-se o direito de cobrar tal verba e homologa para ele dar continuidade na vida dele, né, André? Agora, se ele fizer isso dentro de uma empresa, assessorado por um advogado que possivelmente vai ser da própria empresa, né? A assinatura dele sem a devida ressalva, sem a devida... vai ser considerado quitação, e aí não adianta mais reclamar, né? Então, assim, é muito perigoso isso. Então, eu acho que se a medida vier, e a gente torce para que venha, as centrais estão negociando isso, que seja para devolver ao sindicato a fiscalização das rescisões, André, porque eu tenho muito medo de que isso não aconteça, aí de fato vai virar festa e o empresariado vai fazer o que quiser. Agora tem outro item que tem apavorado, né, as pessoas que defendem o trabalhador de modo geral, que é a possibilidade da adoção de uma jornada de 12 horas diária sem a participação do sindicato e diante de uma negociação individual, né? O patrão chama o cara na salinha lá, amanhã quero você às 12 horas aqui. Exatamente. Das 8 da manhã às 8 da noite. Exatamente, André. Na nossa categoria, para você ter ideia, por todas as características de transporte rodoviário, enfim, essa jornada 12 por 36 e também o acréscimo de 4 horas extras, lembrando que a CLT e a Constituição fala de 2 horas extras apenas possíveis por dia, essas 4 horas extras na categoria rodoviária, ela já é aceita, mediante acordo ou convenção coletiva. Então, se uma empresa vai até o sindicato, olha, eu tenho necessidade esporádica, não é uma coisa habitual, não é uma coisa rotineira, mas em algumas operações eu tenho que fazer 4 horas extras. O sindicato vai analisar e se for de fato alguma coisa esporádica que em contrapartida tenha um descanso maior, o sindicato firma esse acordo coletivo, né? Agora, isso aí negociado direto com o outro trabalhador fica sem regra, né, André? Porque assim, por mais que o trabalhador tenha conhecimento, né? Seja uma pessoa, não seja uma pessoa leiga, conheça as leis, ele está frente ao empresário, entendeu? Ele vai assinar, né? E depois vai ser usado contra ele, infelizmente. Uma notícia de hoje aqui, um estudo a respeito do desemprego. Desemprego no Brasil, e o que tem a ver com reforma? Tudo. Olha só, desemprego no Brasil volta ao nível pré-recessão só em 2022. Exatamente. Quer dizer, são 18, 19, 20, 21, 22. Daqui a 5 anos, que era o nível de 6,5% da população economicamente ativa estava desempregada. Hoje chegamos a 13%. André, eu acho que um outro ponto que a gente tem que refletir bastante sobre a reforma trabalhista é a questão da gratuidade na justiça do trabalho. Hoje, uma simples declaração do trabalhador, em regra, existem as exceções, tá? Isso aí é de cada juiz, mas existe as exceções. Mas, em regra, uma simples declaração dá para ele a gratuidade do processo. Ou seja, ele não vai pagar custas desse processo, né? Com a reforma trabalhista, ele pagará custas se ele não comprovar de fato a sua condição de pobre, né? E também ele poderá pagar os honorários de sucumbência. Ou seja, se eu entrei numa ação, eu perdi, eu vou ter que pagar o advogado da empresa. Isso é justo? Eu até entendo que é justo, André, mas isso pode desmotivar o trabalhador que de fato tem o direito. Eu até entendo que a justiça do trabalho está tumultuada e com excesso de processos enorme, porque existem muitos trabalhadores aventureiros, né, que vão deixar de se aventurar com medo dos custos desse processo. Mas isso não pode ser motivo de desmotivar aqueles trabalhadores que têm direitos certos, direitos líquidos, de correr atrás desses direitos. Estudo sobre o desemprego é do IBGE. Estava olhando aqui a respeito dos estudos sobre a nova MP, essa MP que pode atenuar os itens da reforma trabalhista, e um deles fala sobre o trabalho intermitente. Quer dizer,
tenta suavizar o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, vocês sabem que é o cara ser convocado para trabalhar 2 horas, hoje, amanhã 3 e depois da manhã 4. Quer dizer, ele vai destruir o contrato de trabalho. Os caras querem colocar na MP que o patrão tem que fazer esse aviso, ó, se preciso de você amanhã 2 horas, com 24 horas de antecedência. Você acha que alivia alguma coisa? Eu acho que não, André. Eu acho que não, porque se o patrão não der o aviso, ele vai num outro, ele vai ficar trabalhando picadinho e sem respaldo nenhum, sem um fundo de garantia, sem uma segurança jurídica nenhuma. Então, eu acho que não é isso que vai salvar. Eu acho que o trabalho intermitente tem que ser banido. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. E é onde o Temer prometeu uma reflexão maior. Vamos ver se vai acontecer, né, André? Beleza, doutor Gustavo. A gente, infelizmente, temos que discutir esse assunto. Esse assunto não se esgota porque são vários os itens. É interessante trazer vários advogados aqui, porque cada um tem uma visão. Mas sempre fazendo essa ressalva. Até novembro, alguma coisa pode mudar por meio de medida provisória. Tomara que muita coisa mude. Aliás, tomara que tudo mude, né? Porque essa reforma talvez tenha sido uma das piores legislações da história desse país. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença. Imagina, André. Me coloco à disposição aqui e no sindicato. Obrigado. A gente volta amanhã, sempre a partir das 5h30 da tarde, com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre com o apoio da Medical. Tchau, gente. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais